Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa da Clínica Jorge Jaber em um novo formato. Nós estamos aqui no dia de hoje dando continuidade a algo que é fundamental, que é falar sobre saúde mental, psiquiatria, psicologia, transtornos ligados ao uso de substâncias e dependência química. E, atendendo a pedidos, na semana passada nós fizemos uma live sobre transtorno afetivo bipolar. Hoje nós daremos continuidade a esse transtorno, que eu fiz uma colinha aqui, né, porque é tudo muito novo. É um transtorno que é cercado por muitos estigmas e tudo isso precisa ser bem explicado, os detalhes precisam ser debatidos, precisam ser esmiuçados, porque é um transtorno que afeta milhões de pessoas, não somente no Brasil, mas no mundo também. Então, nós precisamos sim falar sobre esse transtorno, nós precisamos dar explicações, enriquecer com os exemplos que as profissionais aqui presentes hoje da Clínica Jorge Jaber farão com sua maestria, farão muito bem. E eu tenho a honra de estar aqui com duas grandes profissionais, doutora Paula Zanelato que é psicóloga da Clínica Jorge Jaber, chefe do tratamento. A doutora Paula também ministra aulas no curso de formação de terapeutas em dependência química. Teve destaque, dentre aqui eu posso citar, nas aulas de adolescência e transtorno por uso de álcool e outras drogas, transtorno bipolar, que é um tema também importantíssimo do nosso curso, transtornos relacionados a traumas e estressores, esquizofrenia, cocaína, crack, dentre outras muitas aulas. A doutora Paula está ao lado da terapeuta Raquel Sandi, que também é formada pelo curso de formação de terapeutas em dependência química da Clínica Jorge Jaber. A terapeuta Raquel também ministrou aulas no curso, aulas como cafeína e energéticos, depressão por uso de álcool e outras substâncias. E em 2026 nós temos a certeza que continuaremos juntas no curso de formação de terapeutas em dependência química, que abriu as inscrições no dia 1º de dezembro, às 10 horas, no horário de Brasília. Então, já se encontram abertas no site da Clínica Jorge Jaber, que estará na descrição dessa live. É só você entrar em www.clinicajorgejaber.com.br e está na página principal. Por favor, leia todo o edital com calma e qualquer dúvida é só me acionar, que eu terei o prazer de ajudá-lo ou de ajudá-la. E sejam muito bem-vindas, meninas. Boa noite, muito obrigada. Também sejam bem-vindos, né, ao canal oficial da Clínica Jorge Jaber no YouTube. Vamos preencher aqui com muita coisa legal, muita informação, muito conhecimento. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutora Paula. Obrigada, é um prazer estar aqui de volta. Obrigada, doutor Jorge, senhora Valentina, doutora Paula e a todos vocês que nos assistem. Essa semana, né, de Flamengo campeão, não resisti. Ai, gente, é bom pra gente. A gente tem que descontrair mesmo, porque assim, a gente está começando algo totalmente assim novo e contamos com o apoio de vocês, nossos telespectadores. E, bom, nosso time aqui, eu tenho certeza que agora nós evoluímos de meninas super poderosas para o quê? As panteras. As panteras detonando. E falando em detonar, vou começar com a primeira pergunta para a doutora Paula Zanelato. Doutora Paula. Enfim, desculpem, pessoal. Dando continuidade ao que nós iniciamos, muito bem iniciados na semana anterior, gostaria que a senhora reexplicasse para o nosso público
o que é o transtorno afetivo bipolar e por que é considerado um transtorno assim que é muito perigoso? Tudo bem, vamos recapitular, porque realmente não é fácil de compreender o que é o transtorno afetivo bipolar. Inclusive, até alguns profissionais demoram para diagnosticar. Então, o transtorno afetivo bipolar, ele está na categoria de transtornos de humor. Importante diferenciar isso. Porque, só para dar um exemplo, borderline, que é um transtorno que nós já citamos aqui, que é muito falado hoje em dia, ele está na categoria transtorno de personalidade. Então, existem categorias para a gente identificar essa doença, né, esse transtorno. Então, é um transtorno de humor. Ele geralmente pode ter 3 tipos, tá, gente? Bipolar tipo 1, bipolar tipo 2 e a ciclotimia, que é como se fosse um bipolar tipo 3. E também pode passar, né, por 3 fases de humor diferentes: hipomania, mania ou depressão. Eu gosto sempre de enfatizar que mania é caracterizado por um período, um estado de euforia. Tá, gente? Então, não é aquela euforia... tô feliz aqui hoje, tô feliz que o Flamengo foi campeão, tô eufórico. Não, eu fiquei um pouco, confesso. Todos nós. Não tô resistindo, né? Sabe como é? Os flamenguistas vão me entender. Mas, enfim, não é aquela euforia momentânea. É uma euforia que é perigosa, porque ela envolve ou excesso de sexo, por exemplo, né? Uma hipersexualidade irresponsável, envolve uma agitação contínua, que pode incluir gastos excessivos, pode incluir perda total de sono, também leva, né, no caso de pessoas que já usam ou que passam a usar, a um estado de consumo exagerado de múltiplas substâncias, né? Então, é muito comum a gente ter pacientes dependentes químicos com bipolaridade, né? A patologia do álcool, como a gente já citou aqui. E verborragia, né? Que é falar demais, aceleração e por aí vai. Tem algumas características que são comuns na hipomania e na mania. A hipomania um pouco menos do que na mania. De qualquer forma, são estágios muito perigosos que podem levar uma pessoa até ao óbito, né? Dependendo do que ela faz quando está nesse estado, né? Ou a sérios endividamentos. E também tem risco de suicídio. Porque quando a pessoa sai desse estado, ela se dá conta de atos que ela teve e ela pode ter uma queda para a depressão, né? Que é o outro polo bipolar, né? Então, eu tô lá em cima ou eu tô lá embaixo. Né? É diferente de uma pessoa que de manhã tá com humor, aí tem uma mudança de humor ao longo do dia. As pessoas ainda confundem muito e até usam essa palavra de uma forma um pouco pejorativa, né? Exato. Você tá sendo bipolar. Não, gente, bipolaridade é uma doença séria. Isso é usado, me recordo até de uma música que fala pejorativamente sobre o transtorno afetivo bipolar e é bem deselegante, se me permitem dizer, nem vou citar aqui, mas conforme a senhora descreveu muito bem, doutora Paula, descreveu de um modo bem científico, a gente descreveu o transtorno afetivo bipolar, mas qual seria, na sua opinião, as soluções para o transtorno afetivo bipolar, as soluções possíveis dentro do seu viés da psicologia? Bom, primeiro passo para qualquer tratamento é identificar o que é, não é? Então, esse é um transtorno que muitas vezes demora para ser diagnosticado, porque ele se confunde com ansiedade, com TDAH, ou mesmo só com a própria depressão, dependendo, né? O que acontece? O paciente, quando está muito deprimido, ele costuma buscar ajuda. Mas quando ele está na hipomania ou na mania, ele costuma não buscar ajuda porque ele até gosta de estar nesse estágio. Isso, às vezes, é até confundido com personalidade forte. Ou dizem, nossa, como é animada essa pessoa, né?
enquanto não tem maiores consequências. Então, o primeiro passo para solucionar um problema, ou seja, para tratar alguém, é identificar. Muitas vezes o familiar mesmo, ele sofre muito para identificar que um paciente tem uma doença e para aceitar isso. Então, a gente sempre fala muito aqui do tratamento do familiar, né? O familiar precisa ter aceitação da doença e o paciente também. Esses são os primeiros passos. A partir do momento que eu identifico, eu vou ver as necessidades. Né? E cada paciente vai ter um tipo de necessidade diferente. Cada caso é um caso. Tá? Mas no caso de qualquer transtorno, a gente precisa de um acompanhamento contínuo. Quando a família e o paciente juntos, né, abandonam o tratamento, a gente não consegue visar muito a solução. Porque a solução, gente, é o tratamento contínuo. Porque a bipolaridade, como outros transtornos que a gente cita aqui, mas a bipolaridade é uma condição crônica. Tá? Então, se eu não tratar continuamente, psiquiatria, terapia, atividade física, alimentação, regulação do sono, a gente vai ver a seguir. Espiritualidade, programação, exatamente. Eu não consigo a solução. Muito bem explicado. Nós tivemos até um caso lá na clínica que a paciente chegou um pouco deprimida e o marido falava que, nossa, mas ela não é assim, ela é uma pessoa feliz, alegre, muito, muito ativa, e ela está muito deprimida, ela não é assim, ela é o tempo todo eufórica. Depois nós viemos descobrir que essa pessoa estava sempre em mania, e o marido não conseguia identificar isso. Então, ele achava que quando ela estava um pouco mais na dela, um pouco mais humor rebaixado, ela não estava tão bem. Então, foi um pouco mais difícil esse caso, mas o marido a via de uma forma diferente. Toda aquela euforia que ele pensava que era normal, não, era da bipolaridade. Nossa, impressionante. Impressionante mesmo. Bom, as senhoras responderam muito bem, tanto com a base científica, uma base psicológica e respondendo também já a solução, o caminho para solucionar o transtorno afetivo bipolar, que foi muito bem apontado pela doutora Paula e também exemplificado pela terapeuta Raquel Sandi. Vou direcionar a próxima pergunta para a senhora Sandi, terapeuta Raquel Sandi. Algo muito importante que muitas pessoas não levam a sério, que é a questão da importância do sono. Então, essa foi uma dúvida que foi tirada de uma aula do curso de formação de terapeutas em dependência química do ano de 2024. Recordar é viver. Então, como o sono, terapeuta Raquel Sandi, influencia diretamente a estabilidade de humor no transtorno afetivo bipolar? Então, o sono é um regulador biológico central. Quando o paciente é privado do sono, ele pode entrar em mania. Mas quando ele, vamos dizer assim, ele está muito tempo dormindo, vamos dizer assim, falando em palavras mais fáceis, ele pode entrar em depressão. Então, eu costumo falar nos grupos terapêuticos, eu até brinco com os pacientes quando eu dou grupo, falando um pouquinho da bipolaridade, que, no caso, quem tem bipolaridade não deveria nem ter televisão no quarto, porque quando entra na depressão, eles vão direto para a cama. E a cama parece que é um polvo que tem vários braços e os abraçam. Eles, quando entram nessa fase, eles não querem mais levantar da cama. Aí ficam naquele processo e passam um dia sem escovar o dente, no outro dia também não escova, daqui a pouco passam um dia sem tomar banho e eles se entregam na cama. Né? Muitos casos acontecem dessa forma. Né? E o sono, ele é super importante. Né? Ele é tão importante quanto o próprio medicamento. Então, o que acontece também é que estamos tratando da bipolaridade, o ideal é que o bipolar ele tenha uma agenda, né? Um horário para acordar, o horário para dormir, ele tem que programar o dia dele.
né? Eu costumo falar igual aqueles quadrinhos que a gente faz quando a criança é pequena, e coloca tantas horas eu vou realizar tal atividade, tantas horas. Porque ele não pode ter um espaço muito grande vazio. Sim. Porque senão ele vai para a cama, ou então, se no caso da euforia, ele vai poder ir shopping e gastar muita coisa. Muito. Então, ele tem que ter a vida dele toda programada direitinho, sabe? No caso, quando ele é dependente químico também, ter idas a grupos. Então, você me eu vi uma... Não sei, né? Não lembro se eu falei isso na semana passada. Posso já ter falado. Mas me chamou a atenção e é verdade. Quando a gente passa uma noite sem dormir, mesmo uma pessoa que não tem nenhum transtorno, isso já é equivalente a estar bêbado. Porque há um nível de rebaixamento se você fica uma noite inteira sem dormir, né? Há um nível de estresse e de cansaço. O corpo sente. Né? Então, no caso de quem tem depressão, né, vai ter uma baixa, uma fadiga maior ainda. E no caso de quem tem euforia, esse estresse ele vai ser ali um combustível para esse estágio de mania ir aumentando. Né? Porque a pessoa vai ficando mais alterada. Alguns casos a pessoa vai produzindo mais e querendo mais. Sim, porque o bipolar em mania, ele fica muito criativo. Ele é criativo, ele tem um nível de produtividade alto. Então, e muitas vezes ele até realmente no trabalho, por exemplo, ou se ele é um escritor, são nesses momentos que ele vai fazer uma obra, se deixar. Né? Uma obra completa. Vai disparar, né? Vai disparar. E ele acaba sendo muito elogiado, então com isso ele vai ficando mais eufórico. É, verdade. Entendido. Bom, muito, muito bem respondido, como sempre. E doutora Paula? Pois não. Doutora Paula, vamos lá. Por que tantas pessoas demoram anos para receber o diagnóstico correto? Seria devido não somente à falta de informação, mas à precariedade, de um modo geral, nos serviços de saúde? O que a senhora pensa com relação a isso? Acho que, em primeiro lugar, isso pode influenciar também, mas, em primeiro lugar, os sintomas, eles são confundidos com sintomas de outras doenças, né? Como, por exemplo, o próprio borderline, que eu já citei, que também inclui alterações e rompantes de humor, ansiedade, TDAH, né? Que é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Com TDAH é muito confundido, porque quem tem hiperatividade pode parecer que está em mania, por exemplo, né? E quem está em mania pode ser desatento, porque, claro, você está eufórico, você não consegue prestar muita atenção. Então, existem sintomas parecidos nessas doenças, né? Ou, por exemplo, se o paciente for bipolar tipo 2, que tem mais depressão, porque o bipolar tipo 1, ele geralmente fica mais em mania. Os episódios de mania são mais marcantes. O bipolar tipo 2, os episódios de depressão são mais marcantes. Então, às vezes, esse paciente é apenas diagnosticado com depressão. Acontece muito. Por anos, ele fica em tratamento para depressão. E aí, isso é um tanto técnico, mas a pessoa em depressão toma o quê? Antidepressivo, teoricamente. Quem é bipolar não pode tomar antidepressivo, porque influencia a entrada em mania. Então, é muito sutil. Então, a principal dificuldade seria realmente essa confusão dos sintomas, né? E pouca avaliação. Porque o que acontece? Um psiquiatra, muitas vezes, ele vai avaliar esse paciente uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses, não é? Se esse paciente não faz terapia, vai ao psiquiatra uma vez a cada 2 meses, infelizmente, às vezes em consultas de 10 minutos. Que é a nossa realidade, né, atual. É a nossa realidade, né? Você aí que está nos assistindo já deve ter passado por isso. Se você tem plano de saúde, vai... Claro, você pode pegar um profissional muito bom, mas infelizmente, devido ao custo baixo de consulta, às vezes a gente não encontra, né, de fato, uma consulta mais prolongada e específica. Então, esse paciente ele não vai ter tempo com um profissional para ser diagnosticado, né? Ou mesmo ele não vai contar
tudo. Porque, por exemplo, se ele entra em mania ou hipomania, ele não sabe disso. Então, ele não vai contar pro psiquiatra, pro médico, que ele gastou muito, ou que ele estava muito agitado, ou que ele estava verborrágico. Ou ele vai falar de uma forma tão sutil, o psiquiatra vai perguntar para ele: e aí, como você está? Está tudo ótimo, trabalhando bastante, produzindo. Tá tudo ótimo. Alguma alteração? Não, nenhuma alteração. Falando simplesmente porque ele não se enxerga na mania. Ele só acha que está tudo maravilhoso. Se sente lindo, maravilhoso, produzindo bastante. Autoestima lá em cima, né? né? Naquele estado de euforia, né? Pelo que eu pude compreender. Isso, então é difícil diagnosticar por isso, né? Então às vezes, realmente, o paciente demora anos. E algumas pessoas podem confundir também com esquizofrenia? Sim. É mais difícil, a não ser que esse paciente bipolar, que pode acontecer, esteja na fase de mania com sintomas psicóticos. Ou seja, ele tá tão em mania que ele começa a delirar. Então, por exemplo, um paciente em euforia, vai ficando noites sem dormir. Gente, depois de uma semana sem dormir, nosso cérebro começa a dar defeito completo, dar nó. Então, podem vir alucinações, podem vir delírios. Esse paciente pode começar a ouvir vozes, pode começar a ficar persecutório, né? Acho que a senhora Raquel está aqui falando de mim com a senhora Valentina, ou eu acho que essa câmera tem um FBI ali atrás, vigiando. Eu estou falando assim porque são, exemplos de sintomas psicóticos e persecutórios, né? Uma mania de perseguição. Hoje em dia é muito comum, inclusive com câmeras, achar que a televisão está falando com você. Já vi alguns pacientes meus, né? Smart TV, né? Que achavam que ou a televisão estava vigiando por conta da câmera. Celular. Ou que eu teve uma paciente, muito sofrimento, mas depois ela contava isso rindo, né? Depois que ela voltou pro estado dela eutímico, né? Estável. Ela dizia que tinha certeza que o Bonner estava falando com ela, entendeu? Pelo Jornal Nacional, era todo voltado para ela. Tinha uma outra jornalista que ela dizia também. Enfim, então, esses sintomas de delírio e alucinação são comuns na esquizofrenia. Então, é confundido sim, mas pode ser um bipolar com sintomas psicóticos. É nessas horas que eu penso, gente, como o cérebro humano é de uma complexidade, cada caso, cada pessoa é única. E a gente tem que agradecer ao cérebro. É verdade. Essa máquina super poderosa que faz, que produz e que permite que a gente esteja aqui hoje transmitindo esse programa que, honestamente, está enriquecedor e cheio de conhecimentos. É verdade. E vamos continuar alavancando esses conhecimentos. Então, continuando aqui no meu script, que é chique, script, né? Doutora Paula, desculpe, perdão, doutora Paula, de deixar um pouquinho em paz. Vai. Porque eu fico o tempo todo, doutora Paula, sempre doutora Paula, né? Terapeuta Raquel Sandi. Como os fatores genéticos, ambientais e neurobiológicos interagem ou interferem no transtorno afetivo bipolar? Então, existe a predisposição genética, mas quando existe como é que eu posso explicar? Uma dor, fatores externos, né? Fatores externos ambientais também podem ativar essa vulnerabilidade. Então, por exemplo, uma mãe que possui bipolaridade. Ela pode ter dois filhos, um ter bipolaridade e outro não. Então, isso é comum de acontecer. Não quer dizer que uma mãe bipolar tenha dois filhos bipolares. Não. Existe o fator genético, mas não obriga que tenha. E ele necessariamente, a bipolaridade pode vir com um dos filhos, mas pode ser que não seja ativada. Né? Esses fatores externos, não é?
Podem ser, por exemplo, um trauma também. Isso. Um grande estresse na vida. Ou o próprio uso de drogas, né? Às vezes a pessoa tem o fator genético. Na família. Alguém tem bipolaridade na família. E aí ele vai lá e usa cocaína, por exemplo, que é uma droga estimulante, que leva o paciente a estado de euforia, verborragia. Ele pode, a partir desse uso, né, e desse abuso, desenvolver a doença. E, perdão, desculpe. No caso, a bipolaridade, ela poderia aparecer em qualquer momento da vida ou até uma certa faixa etária? Essa é uma dúvida que é recorrente dos nossos alunos também do curso e acredito que de muitas pessoas que nos assistem. A faixa etária mais comum é de 20 a 30 anos. Porque antes dos mais 20... comum, né? Mais comum, isso. Vou até anotar que dificilmente após 30 anos essa pessoa vai desenvolver, né? Ela pode ainda não ter sido diagnosticado, como a gente falou aqui anteriormente, mas o desenvolvimento, os primeiros surtos ou os primeiros sinais, eles vão com certeza aparecer dentro dessa faixa etária. Porque antes dos 20, como a gente sempre traz, né, o adolescente, ele passa por muitas transições. Então é muito difícil a gente diagnosticar adolescente, né, porque ele pode apresentar sinais e sintomas, mas firmar esse diagnóstico é mais complicado. Mas já vi também, há diagnóstico de bipolaridade um pouco antes dos 20, mas é menos comum, tá? E realmente ali 20, 21, 22, até 27 anos, 28 anos, a maioria dos meus pacientes foram diagnosticados com essas idades. E nesse caso da adolescência, né, como a senhora citou, a senhora poderia exemplificar aqui para nós, por favor? Citar de algum adolescente? De algum adolescente que a senhora tenha visto, por favor. Eu vou citar uma adolescente atual que eu atendo, que não foi fechado esse diagnóstico, mas que ela já apresenta características. Então, se trata disso. Características. Então, ela já apresenta... ela já teve momentos de depressão, né, com tentativa de suicídio. E ela também já teve momentos de euforia, aprontando muitas coisas dentro de casa, com os pais, quebrando coisas, mentiras. E ela apresenta muita hipersexualidade. Então, ela tem ali uma pontinha... além de eu saber na história de vida dela que ela tem um familiar bipolar. Então eu olho para esse caso e falo, opa, a gente tem que ficar de olho aqui. O tratamento deve ser contínuo, não pode parar a terapia, não pode parar com a psiquiatria. E ela já necessita desse cuidado mais intensivo, mas não é fechado 100% o diagnóstico. Essa é a importância de se colher uma boa história, de se fazer uma boa anamnese. Vocês veem aqui uma grande profissional que colheu a história com riqueza de detalhes. Ela já identificou que tem um familiar na família dessa paciente que já possui o transtorno, então o fator genético está influenciando. Então, existe também um grande preparo também, eu vejo da Clínica Jorge Jaber, em treinar os profissionais e fazer boas anamneses. As histórias são fundamentais, né? Esses dias teve um paciente também que de 27 anos, que a gente não tinha... A família nunca tinha tido esse diagnóstico de bipolaridade, tá? Ele já tinha tido alguns episódios esquisitos na vida. E aí que entra essa dificuldade, né? Porque quando o paciente tem esses momentos de euforia, que eventualmente passam, no máximo uma semana, e isso não tem grande repercussão, grande estrago, isso é visto como um momento esquisito. Ou, olha, ele não ficou bem daquela vez, aí a gente deu um remédio, passou, né? E aí esse paciente chegou para internação. Na história, a família sempre tinha abandonado o tratamento rapidamente, porque não foi diagnosticado com bipolaridade, foi visto como um momento diferente na vida, de grande estresse, né? Ele estava muito estressado com o trabalho e ficou assim. Aí, colhendo a história, né,
Mas tem alguém, é uma pergunta muito comum, tem alguém na família com transtorno psiquiátrico, com doença? Não, não tem ninguém. É o histórico familiar. Ah, não tem ninguém. Não tem ninguém. Aí eu fui cutucando, né? Cutucando. Ah, você sabe que tinha um tio? Mas assim, a família não ia me falar, né? Você sabe que tinha um tio? Mas, tio, né? Tio não tem nada a ver. E tem tudo a ver. Tinha um tio que tinha umas coisas esquisitas. Ele trabalhava muito. Tinha fases da vida que ele ficava muito agitado. Vira e mexe, ele sumia. Vira e mexe, ele precisava ser internado no hospital. Porque tem isso também. Às vezes a pessoa está nesse estágio de euforia e é confundido com esse estresse, é internado no hospital clínico, medicado momentaneamente, né? Acalma e libera o paciente, né? Nem chega na psiquiatria. Então, esses detalhes da história são muito importantes. Né? Agora, voltando um pouquinho dos 20 aos 30 anos, né, que foi falado, eu acredito que até as pessoas que têm o diagnóstico após os 30 anos tenha sido também devido ao fato da dificuldade do diagnóstico. Que as pessoas vão sendo tratadas com outros CIDs e depois que passam dos 30, pega um bom médico que faz a anamnese, que faz o diagnóstico, então acaba chegando depois dos 30 anos com o diagnóstico. Então, sem sombra de dúvida, Às vezes passam décadas. Pode até ser que só tenha o diagnóstico com 40 anos, mas isso não significa que não começou dos 20 aos 30. Começou antes, mas às vezes não é identificado. Às vezes a pessoa teve alguns surtos ali aos 20 e poucos anos, e isso foi considerado episódios esporádicos de estresse. Poxa, eu estava muito estressado naquela fase da minha vida. A semana passada você deu o exemplo das brigas de trânsito, né? Sim. Não. Poxa, que teve um episódio da minha vida, uma época da minha vida que eu brigava no trânsito. Né? E já eram sinais da doença sem identificação. Ou então pode ser identificado como isso é não somente uma crise de estresse, isso é um burnout. Hoje em dia, então, burnout, que é uma doença do trabalho, né? Tá super em alta, mas com certeza entrou nessa lista de confusão. Sim. Porque o bipolar, as pessoas podem falar, ele é muito estressado. Tem momentos que está super deprimido, mas às vezes está tão estressado, a gente ouve muito isso também. Quer dizer, a mania entra como estresse e a depressão é a depressão mesmo que a pessoa tenta o suicídio. Então tem psiquiatras que levam muito a bipolaridade como depressão. Então, às vezes, a pessoa passa anos tratado como depressão. Esse estresse, vale lembrar também dentro desses sintomas da bipolaridade, tem bipolar que fica muito irritadiço. A irritabilidade é muito grande. A pessoa fica irritada com tudo, arrumar briga, né? Irritado dentro de casa, irritado com as pessoas à sua volta, alguma certa mania de perseguição, algum discurso de, poxa, é tudo contra mim, as pessoas fizeram isso para me prejudicar. E isso passa o quê? No dia a dia, como uma personalidade difícil. Nossa, essa pessoa é difícil, né? Mas aí, no caso, é que eu preciso perguntar, porque realmente, né, uma dúvida que pode ser dos nossos telespectadores também. Seria, desculpe, eu sou leiga, bipolaridade com transtornos psicóticos ou não? Seria... Esse exemplo que eu estou dando da irritabilidade ainda não está beirando o sintoma psicótico, né? Pode chegar a isso, né? Sem tratamento pode chegar a isso. Porque a doença é sempre progressiva. É uma crescente. E a terapeuta Raquel Sandi mencionou CID. Eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso público o que seria CID, por favor. Vamos lá, ajuda, doutora Paula. O CID é o livro, né? Classificação Internacional das Doenças. Deu branco, o livro utilizado por nós na Clínica Jorge Jaber, utilizado pelos médicos de forma geral, né? Tem o CID. Agora estamos mudando para o CID-11, ainda está em transição do CID-10 para o CID-11. Ou seja, né, a 11ª edição Classificação Internacional de Doenças, onde há algumas modificações ao longo dos anos e algumas atualizações, então mudanças de número, né?
Então, é uma forma mundial de, assim, eu sei, ó, a bipolaridade é do F30, né? Do F31 ao F40. Né? Então, são variedades ali da bipolaridade. Então, eu chego num hospital com esse CID no Brasil e no mundo, porque é uma letra com um número. É uma forma mais fácil de identificar. Classificação de todas as doenças. Como temos também o DSM, né? Que é um outro livro de classificação internacional. E ali vão ter os critérios diagnósticos. Porque como é que funciona? A gente está falando aqui de vários sintomas, né? A irritabilidade, euforia, perda de sono, hipersexualidade. Mas, às vezes, assim, eu posso ter uma irritabilidade e não ser bipolar. É importante falar isso para quem está nos assistindo. Porque também, hoje em dia, a gente quer um diagnóstico, parece, né? Eu sou desatento, eu tenho TDA ou TDAH. Então, eu tomo muito cuidado com isso. É muito importante vocês aí, né? A gente conversar sobre não sair rotulando a pessoa a partir do que se ouve. Hoje em dia há muito diagnóstico errado por conta disso, porque as pessoas querem logo, estão com pressa de fechar um diagnóstico, não é? E por isso que a gente precisa de tempo. Na Clínica Jorge Jaber a gente trabalha com hipótese diagnóstica. Então, voltando, quando eu analiso um paciente, eu posso pegar lá o livro, né, o CID, o DSM, e eu vou lá na página, critérios diagnósticos. E aí eu vou ver, vão ter lá 10 critérios diagnósticos. E aí esse paciente ele precisa ter apresentado 3, 5 ou 7 sintomas desses nos últimos 2 anos. Então, há formas de avaliação e tem uma colinha lá, né? A gente pode fazer testes, a gente pode olhar o livro, para que a gente possa ter um embasamento melhor para fechar um diagnóstico. Mas eu gostei do que a senhora falou sobre a pressa das pessoas quererem fechar um diagnóstico, porque o mundo hoje em dia está muito corrido, as coisas estão muito aceleradas, todo mundo quer tudo para já. Então, é complicado, né? Essa sociedade imediatista que a gente está vivendo, né? Uma necessidade de produção constante. Não, eu preciso produzir. Não, mas eu também preciso ter uma justificativa, porque se eu produzo muito eu estou doente, não é possível. Eu sou viciado em trabalho, mas eu também não produzo, não estou contribuindo para a sociedade. Como é que vocês veem isso, assim, de um lado mais social? Nossa, é verdade. Esse frenesi, ele é muito comum. Até eu, né, me pego às vezes me cobrando, né? Às vezes a gente... sei lá, para descansar um pouco, ou não faz nada num dia, né? Aquele clássico domingo, não fiz nada. E aí, caramba, hoje eu não produzi. Hoje eu não fiz nada. Eu acho que é comum a gente viver até mesmo essa autocobrança, não só a cobrança que vem de fora, né? Porque a gente tem que responder, né? Outra coisa muito comum é na internet, né? O WhatsApp. Eu vejo muitos pacientes, eu já ouvi isso de pacientes. Se tiver um negocinho azul, um tiquinho azul do WhatsApp, vê que alguém viu e ficou azul, já fica nervoso, né? Ou se vê uma mensagem, tem que responder imediatamente. Eu que estou sempre em atendimento, né? Eu acho que a gente começa a trabalhar lá na clínica super cedo. Nosso dia começa às 6h30 da manhã e vai até final da tarde, pelo menos, né? Passa muito rápido, né? E é um dia completamente dinâmico e preenchido de atividades. E muitas vezes, quase a maior parte dela, eu tô com um paciente. E meu telefone não para, chega mensagem o tempo todo. Lá no consultório. Eu passo pelo consultório, ele tá da doutora Paula. Aí eu chega tenho que esperar. Mensagem o tempo todo. E é claro que eu dou uma olhada, dependendo de como tiver a sessão ou o grupo, eu até respondo. Mas eu preciso estar inteira ali com o meu paciente. Eu preciso estar de corpo e alma. Então, eu não posso ficar atendendo e no telefone. E as pessoas pegam e me mandam, né, várias interrogações. Do tipo, você não me respondeu ainda. Passou 1 hora que eu te mandei a mensagem. Ou o meu fica azul. Então, às vezes, eu tô no atendimento e eu vejo a mensagem. Vejo, mas não dá para responder. E as pessoas não esperam. E eu entendo porque
porque a gente trabalha com urgência e emergência. A gente trabalha com familiares que estão em muito sofrimento. Então, eles querem uma notícia do paciente imediatamente. Então, a equipe procura encobrir o outro. Nós temos horário para mandar o boletim e a foto, né? Até um certo horário. Mas eu entendo que a gente está lidando com a doença, a gente está lidando com o sofrimento do outro. O outro tem a necessidade de ser acolhido. Exatamente. Mas sempre eu falo para os familiares, gente, se eu não responder imediatamente, calma, eu vou responder. Não, e não só isso, eu falo assim, porque quando a gente não responde, eles acham que aconteceu alguma coisa. Com o familiar que está internado. Né? E com alguma intercorrência, que esse familiar, que esse paciente teve algum problema. E vocês podem ficar tranquilos, né? Quem é familiar e está nos assistindo. Se eu estiver atendendo e tiver uma intercorrência, alguém da equipe vai avisar, alguém da equipe vai cobrir essa informação. Mas não tem como, né, responder a tudo imediatamente, né? Como você está trazendo. E eu acho que isso eu estou falando de mim, que, poxa, eu faço terapia, sou profissional, sou treinada. Mas imagina quem já tem um transtorno, quem já vive em sofrimento, quem tem ansiedade e tem que estar sempre respondendo a todos esses estímulos externos, né? Sim. Ou as próprias redes sociais que cobram ali uma demanda, ou quem vive de curtidas, né? Acho que tudo isso influencia muito. Quem vive de rede social. Agora, em relação ao que a senhora Valentina falou também, muitos pais chegam lá na anamnese falando exatamente isso. Tá, mas em quanto tempo vocês vão me dar o diagnóstico do meu filho? Aí a gente fala, calma, o paciente acabou de chegar, isso leva um tempo, trabalhamos com hipótese diagnóstica, porque eles chegam no dia da internação já querendo saber o que o filho tem. Quer dizer, às vezes já está anos adoecido, acabou de chegar na clínica e eles querem um diagnóstico. Mas a gente entende que é muito sofrimento, né? Quando o paciente chega para a internação, é que provavelmente ele já passou por muitos momentos ou de curtas internações clínicas, ou desses momentos esquisitos ou agitados, de muito sofrimento, ou de surtos sem tratamento, né? Pequenos surtos, né? Como, por exemplo, o trânsito, como a gente falou, uma briga no trânsito, que pode ser considerado um pico de emoção e não um transtorno. Então, esse familiar chega com urgência. E tem chegado muitos familiares assim, né? Então, a clínica já tem uma estrutura que me parece que é muito pronta para acolher, para ouvir, para ajudar. Tem grupos de família. Quantas vezes na semana, doutora Paula, tem grupos de família? 3 vezes na semana, né? Mas a gente também faz atendimento aos familiares em diversos outros momentos, dependendo da necessidade. Então, eu marco, às vezes de manhã, para essa família vir e ter um atendimento extra, ou a própria terapia individual, que também é indicada para o familiar. O familiar também precisa se tratar. Acho que a gente tem batido muito nessa tecla. E é verdade, porque o familiar, por exemplo, né, eu entendo essa época de Natal, eu acho que eu sofreria muito de ter um familiar meu internado. Mas eu daria prioridade à saúde do meu familiar. Mas tem muitas famílias que, devido a essa dor ser muito grande nesses períodos festivos, não sustenta. E eu costumo falar, gente, mas se ele tivesse numa internação clínica, né? Tivesse operado, tivesse feito um transplante, ele não teria que continuar internado, tendo aqueles cuidados? Mas quando se trata da doença psicológica e psiquiátrica, o estigma, a falta de conhecimento, então normalmente é uma época que o familiar retira esse paciente. Porque não está à vista, né? Não tem sangramento, não tem braço quebrado, exatamente, não tem um exame. Mas só quem carrega algum transtorno sabe o quão pesado e difícil é carregar aquele transtorno, e que, como vocês falaram, não tem sintomas tão... Pode não ter sintomas físicos tão aparentes, mas a dor que aquela pessoa tem, uma hora ela vai se manifestar, a pessoa vai começar a sangrar, né? Uma metáfora, vai começar a sangrar, e o familiar vai se dar conta da importância que é confiar e permanecer no tratamento. Eu tive uma paciente que ela era bipolar e ela era casada com um militar. E ele era muito rígido, assim, tinha um perfil muito rígido.
mas ela era mãe e já tinha passado alguns períodos em depressão. E aí ela entrou num período de mania e começou a fazer sexo com diversas pessoas de forma irresponsável, né? E eufórica, né? Então, ela, enfim, acabou tendo ali uma atividade promíscua, né? E quando ela saiu desse período, ela tentou suicídio. Porque, claro, a moral, né? Era uma mulher casada, tinha ali, né, tudo uma imagem. Então, ainda bem, ela não conseguiu, né? Não teve êxito, ficou internada, depois fez tratamento, se recuperou. Né? Inclusive, o próprio marido a perdoou, porque ele entendeu que era uma doença, mas foi todo um processo, né? Ele teve que fazer terapia também, porque ele também sofreu muito, muito. E num primeiro momento ele achou o quê? Que era uma questão de caráter, né? Que ela era uma traidora. Né? Mas juntando todos os sinais e sintomas, com muito tratamento, atendimento, ele conseguiu superar. E ela também. Mas, quer dizer, ela tinha bipolaridade, isso não era diagnosticado. Ela era tida, né, como uma personalidade forte, eventualmente, até que progrediu e ele entrou nesse período mais grave, de uma euforia mais avantajada, chegando a esse tipo de comportamento. E é importante ressaltar também, porque, por exemplo, nós temos os terapeutas lá, tem a sua lista de pacientes, e esses... Então, o terapeuta ele não trabalha só com o paciente, trabalha com a família também. Então, além dos boletins, além das fotos que enviamos, os familiares têm um convívio muito próximo conosco. Então, às vezes, eles entram em contato, olha, como é que está meu filho? Então, a gente pergunta também como é que a senhora está bem? Por favor, venha ao grupo de família, é importante que a senhora venha, faz parte do tratamento. Então, eles são tão acolhidos quanto os próprios pacientes. Mas vocês poderiam explicar melhor o que são esses boletins? São enviados diariamente? Sim, são enviados diariamente, tanto o boletim médico quanto a foto do paciente. Todos os dias o familiar recebe uma foto com um boletim médico. De todos os pacientes? Todos os pacientes da clínica são enviados para as famílias. Impressionante. Então, vejo que realmente é algo que existe um link muito grande entre a equipe de tratamento, a equipe multidisciplinar. Todo um conjunto ali funciona muito bem. E vocês atribuem isso a quê diariamente? Todo esse link, toda essa estrutura multidisciplinar, como é que vocês fazem em equipe? Eu poderia falar que muito tem a ver com as nossas reuniões. Né? São 2 reuniões que nós temos diárias e nessa reunião o Dr. Jorge fala sempre que tem que haver o link, né? Então nós resolvemos tudo em reunião de equipe. Eu vejo que tem a ver com isso, né? Com as nossas reuniões, que são muito bem ministradas pelo Dr. Jorge, doutora Paula. E lá nós tiramos todas as nossas dúvidas, nós falamos paciente por paciente, individualmente. Existe pitch do paciente, que é feito individualmente também, que é o plano individual de tratamento dele, entre outras coisas. A doutora Paula pode completar. Assim, é um modelo de tratamento, né? E um método que o Dr. Jorge aprendeu há muitos anos atrás, né? E aperfeiçoou e continua aperfeiçoando todos os dias. Mas é um modelo, né? Não é inventado, é um modelo de psiquiatria que ele aprendeu nos Estados Unidos, trouxe para cá. Claro, a clínica existe há 40 anos. Então, os treinamentos, os métodos, né, foram se aperfeiçoando. Ele foi criando em cima disso também. Mas eu diria que é muito comprometimento. Tem que gostar muito do que faz e toda a equipe gosta muito do que faz. De alguma forma, todo mundo tem algo que toca não só profissionalmente, né, mas pessoalmente. Então, eu vejo, em primeiro lugar, como uma missão que nós temos, uma missão de vida. E isso junto, né, atribuído aí a um método sério. Também o estilo de tratamento Minnesota, né, que é esse estilo multidisciplinar, interdisciplinar. E aí a prática, o dia a dia, que é isso, as reuniões,
as informações, né? A gente tem um grupo, até de vez em quando, hoje eu dei uma olhadinha aqui no celular algumas vezes, porque eu não coloquei no modo avião, esqueci. Aí eu apitou aqui algumas coisas da clínica, mas porque a gente tem alguns grupos de WhatsApp, a informação tem que rodar o dia todo. Nós trocamos informação, fotos dos pacientes o dia todo. Então a gente fica muito conectado com o que está acontecendo, né? E acho que é isso. Acho que Muito por isso bem. que o link acontece, né? Ele tem que acontecer. Porque quando o link não acontece, algum paciente pode morrer, gente. Né? Uma troca de plantão, uma informação. Por exemplo, a paciente tem alergia a uma medicação. Se eu não escrevo isso no prontuário, não escrevo no WhatsApp, a enfermagem pode não saber dar a medicação para o paciente. Não pode contar com que o paciente diga que tem alergia. Sim. Isso é um exemplo pequeno, mas que pode trazer consequências. Então, a gente tem que trocar o dia todo. Eu gosto muito de algumas palavras. Muito amor envolvido. Se não tiver, Tá certo, a gente não é caminha. verdade, é verdade. É muito bom. Bom, aqui, dando continuidade aqui nos scripts das perguntas, né, vamos lá, doutora Paula. Como diferenciar a bipolaridade de borderline, TDAH ou uso de substâncias? Bom, vamos lá. Como eu falei no início, o transtorno borderline é um transtorno de personalidade. O transtorno afetivo bipolar é um transtorno de humor, né? O borderline, ele vai ter características diferentes e a oscilação de humor, ela é mais específica no âmbito da dependência emocional, né? Esse paciente, sim, entra em sofrimento, ele tem momentos ali de tristeza profunda, são pessoas com uma intensidade muito forte, mas ele não se apresenta com características, com períodos específicos de mania ou depressão, né? São outro tipo de alteração, mas também precisa de avaliação e de acompanhamento, né? Então, até na semana passada eu falei assim, tosse pode ter na gripe, pode ter na alergia e pode ter na tuberculose. Então, irritabilidade pode ter no TDAH, na depressão, na bipolaridade, no borderline. Então, cada paciente tem que ser avaliado. E, claro, no uso de substâncias químicas, há sempre alteração de humor. Sempre. Né? Cada um, né, vai ter um tipo de alteração de humor. Pode ter também sintoma psicótico, a dependência química, né? E aí isso é confundido. Peraí, vem cá, ele é esquizofrênico ou ele está num surto do uso de drogas, que pode acontecer. Então, eu acho que eu uso essa pergunta para afirmar, mais uma vez, que não se dá diagnóstico de uma hora para outra. Eu preciso de avaliação do paciente, eu preciso de tempo, tratamento contínuo, cuidado. Não dá para eu ver o paciente uma vez e firmar, né? Quem usa substâncias químicas, nós costumamos dizer que eu preciso desse paciente pelo menos 1 ano limpo, 1 ano sem usar droga, para eu dizer se ele tem alguma outra doença. Porque, por exemplo, o paciente usuário de substâncias, ele pode usar a substância, né? E no dia seguinte, nas semanas seguintes, ficar deprimido, ter uma baixa de humor, até devido dopamina, serotonina, né? Que há uma liberação muito grande no uso de droga e depois há uma demora para recuperar isso. Então, se um paciente usa droga, eu preciso vê-lo funcionando na vida depois de um tempo de abstinência. Aí sim a gente vai poder afirmar se tem ou não tem alguma outra doença. Lembrando que quando a gente aqui fala de droga, é droga lícita e ilícita. Nós aqui abrangemos os dois, porque os dois são potencialmente perigosos. Sim. Então, o abuso de medicamentos, importante, né? O abuso de medicamentos, ele é considerado uso de droga. Sim. No CID, no DSM, isso é visto como uso de droga mesmo. Sim, usando acima do que é prescrito pelo médico, já é droga.
Ou então, existem casos de pacientes que eu pude acompanhar lá com vocês que o paciente se automedica, se dá o próprio diagnóstico. Não, eu já vi na internet que eu tenho isso, então eu já me consultei pelo chat GPT, enfim, pelo Perplexity, perigo, né? pelas IAs. Então, o paciente está se automedicando e muitos familiares, infelizmente, não estão ali para poder acompanhar. E quando eles chegam junto, resolvem fechar uma internação, é quando o caso já está bem abrangente, bem amplo. E assim, a gente fala que o familiar, isso é uma coisa muito trabalhada nos grupos, né? Os 3 Cs do familiar. O familiar não controla, o familiar não tem culpa e o familiar não cura. E é muito comum o familiar sentir culpa. Sim. E se tem algum familiar me assistindo agora, você não tem culpa, tá? E aí, pegando esse exemplo da medicação, o paciente, ele precisa tomar a medicação. E o familiar não pode ficar com a responsabilidade eterna de administrar essa medicação, né? De parar a vida dele para dar a medicação na mão da pessoa tantas vezes por dia. Então, o familiar, uma hora, precisa praticar essa entrega também. É claro que vai ter um período ali de cuidado maior, de repente após uma internação, ou no momento, ou quando é menor de idade, aí sim o familiar tem que fazer. Mas ele não pode ficar com essa responsabilidade para sempre, né? Então, o paciente, ele vai ter posse da medicação dele, e se ele não tiver bastante consciente e em tratamento contínuo, ele pode vir a abusar. O familiar o que mais aparece, eu acho, assim, nesse grupo de família, né, e nos atendimentos, é esse sentimento de culpa ou de necessidade de controle total, né, gerando a codependência, que nós já falamos aqui algumas vezes. Então, familiar, se trate também, mas eu já antecipo, você não tem culpa. Eu recebi mensagem hoje de uma familiar que ela sempre tira, ou junto com outro familiar, o paciente antes da alta médica. Então, já começou a me sondar, e aí, eu posso levar? Falei, mas vocês sempre tiram antes. Ah, mas é porque eu vi tão forte, tão corado, tão bem. Então, isso acontece muito lá na clínica, né? Como nós temos um complexo esportivo, temos campo de futebol, quadra de vôlei de areia, academia. Então, dojo para judô. Então, o que acontece? Os pacientes são estimulados a fazer atividade física na clínica, né? Porque é muito bom para a saúde. Então, nós mandamos fotos, às vezes na academia, às vezes na piscina, às vezes fazendo hidroginástica, no campo de futebol, e eles pensam que só por causa disso o paciente está tratado. Não, tem um tempo. Se o familiar não entregar o paciente para a clínica, se não confiar na clínica, fica complicado, porque a gente já tem uma data prevista de alta para ele. Nós precisamos de um tempo para que ele participe dos 12 passos, ou quem é da psiquiatria, para que ele fique estabilizado. Se não fechar com a gente, né, doutora Paula, que a gente fala sempre, o paciente acaba recaindo. Certamente. Mas o paciente também, ele manipula muito o familiar. Muito. Ele assedia o familiar, sabe? Eu vejo assim, fica em cima mesmo, sabe? Fica falando que já tá bem, fazendo promessas, né? Pedindo, inclusive, né? Como eu citei, nessa época do ano, há uma certa chantagem emocional, mas, poxa, mãe, pai, esposa, você vai passar o Natal longe de mim, você vai me deixar aqui. Então, tudo isso toca muito o familiar. E por isso que o familiar precisa estar forte. Bom, tá maravilhoso. Mais uma jornada de conhecimento em transtornos psiquiátricos, transtornos psicológicos, transtornos ligados à dependência química. Mas o nosso tempo aqui está se encerrando e eu gostaria de agradecer pela participação da terapeuta Raquel Sandi, da doutora Paula Zanelato e da participação também de todos que nos assistem, porque graças a vocês nós estamos evoluindo, nós estamos aprendendo e, por favor, sempre que tiverem dúvidas, vocês podem nos mandar perguntas, tanto nessa página quanto no Instagram da clínica, que é Instagram
@Clínica Jorge Jaber, tudo junto. Nós somos super acessíveis e teremos prazer em ajudá-los a tirar as suas dúvidas. E, mais do que isso, convidamos vocês para fazer o curso de formação de terapeutas em dependência química 2026. Eu gostaria que as panteras aqui comigo dessem um breve depoimento, rapidamente, de segundos, sobre a importância do curso de formação de terapeutas, já que vocês cursaram também. Poxa, eu diria assim que, olha, como eu sou formada em psicologia, como é um curso completo de informações e, em alguns momentos, até mais do que a faculdade, em determinadas áreas ou matérias. É um curso muito completo, muito abrangente, tudo sobre dependência química e sobre essas doenças psiquiátricas, né, que a gente vem tratando, terapias de grupo, espiritualidade. Gente, é um curso de um ano inteiro, sempre com atualizações, né, professores formados e treinados, e cheios de exemplos práticos, né? Claro, poxa, um presentão, né? Ter aulas com o Dr. Jorge Jaber, que a aula dele é fantástica, fenomenal, sempre muito empenhado em levar o conhecimento de uma forma divertida. Então, bom, só tenho a indicar e agradecer a esse curso, né? Que é super completo. Obrigada, doutora Paula. Exatamente. Eu também fico maravilhada com o curso. Nós que já estamos dentro da clínica, nós também fazemos o curso todo ano, porque tem as atualizações, então a gente está sempre se atualizando, aprendendo mais. A gente aprende todos os dias, né? A gente nunca sabe tudo, então as atualizações são maravilhosas. Me sinto muito bem assistindo às aulas. E é isso. Muito obrigada. Maravilhoso o curso. Obrigada. Tanto para os pacientes quanto para os familiares. Isso é importante. Muito obrigada pelos depoimentos. E para você que deseja se inscrever, é só entrar no site da Clínica Jorge Jaber, www.clinicajorgejaber.com.br. Não deixe de fazer o curso, faça suas inscrições. Te vejo lá e até o próximo programa. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.